Então vamos lá. Nós estamos falando sobre o que mesmo? Batalha espiritual. Me conta aí, no nosso primeiro encontro, o que foi que ficou? Quem é que vai compartilhar comigo? Não ficou nada, foi? Então eu falei que eu vou falar em três capítulos, né? Primeiro capítulo eu estou falando do chamado. Estou falando assim, olha, a batalha espiritual, ela é uma demanda, ela é uma coisa que eu contei para vocês na vez passada, que depois de estudar a Bíblia por muito tempo e me debruçando, uma pergunta ficou muito forte para mim. O que é a Bíblia? Né? O que é de verdade a Bíblia? A gente tem o jargão correto, não é errado, a Bíblia é a palavra de Deus, perfeito, sem problema com isso, né? Mas quando fala assim, é a palavra de Deus, é um pouco vago, né? E trabalhando muito e pensando assim, Bíblia, então, o que é que une a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Qual é o tema da Bíblia que começa em Gênesis e termina em Apocalipse? Qual é o fio da história? Qual é o fio narrativo dessa história? E aí você vai ter vários autores que vão pensar um pouquinho diferentes, né? Um dos principais autores que eu respeito vai dizer assim, não, o que liga o fio da história da Bíblia é a história da salvação. Né? Que antes Jesus... foi o pecado, aí Jesus veio e apontava para o horizonte, para a vinda de Jesus, depois Jesus veio e agora aponta para a segunda vinda de Jesus. Tá, perfeito, né? Mas eu debrucei, essa é uma visão bastante minha mesmo, bastante forte para mim, né? Mas a Bíblia é para mim o livro de batalha espiritual. Você começa desde o primeiro capítulo, do primeiro versículo da Bíblia, você já tem narrativas de lutas, de batalhas espirituais que vão estar ocorrendo no mundo espiritual, conforme a gente já leu em Efésios capítulo 6, no verso 12, né? A gente já leu que as batalhas espirituais, as batalhas acontecem no mundo espiritual. Então, entendendo isso, eu passei a dedicar a minha vida, assim, os meus estudos com bastante propriedade a essa temática de batalha espiritual. E como nós cantamos o nosso general é Cristo, pensando em forças militares, pensando em lutas e enfrentamentos, né? Eu dividi o grupo, a palavra em três capítulos, em três histórias, né? Primeira coisa eu falei do chamado. Né? Quem é que está com guerra aí? O período de guerra, né? Período de guerra, aqueles que são soldados reservistas, todos são chamados. Né? Primeiro, a coisa de guerra, vamos convocar aí os reservistas, a ativa já não dá conta, vai dar um reservista. Eu estando curioso com isso, eu consultei a Ucrânia, né? Como é que anda na Ucrânia? A Ucrânia, um tempo desse, não tendo mais reservistas para chamar, começou a chamar aqueles que não são mais reservistas. Começou a chamar os 60 a mais, que no caso do exército é 42 mais, né? Aos 42 você deixa de ser reservista. Se não me engano, ou é 42 ou é 45. É 40 e alguma coisa aí, você deixa de ser reservista. Né? Só que a Ucrânia começou a chamar os 60 a mais, os mais idosos, né? Por quê? 2 milhões de reservistas debandaram. 2 milhões disseram assim, não, vou lá não. Não, vou lá não. Essa briga aí eu não vou encarar isso não, né? Porque, gente, eu não sei quando vai sair algum índice demais, mas é muita morte. É muita morte. Aquela guerra talvez vai para os 4, 5 milhões de mortos dos dois lados. Né? É muita morte mesmo. Então, assim, a primeira coisa que vai numa guerra é convocação. Só que tem uma coisa, no exército de Deus não tem reservista, amém? Não é idade, não tem reservista. Quem é convocado para a luta? Quem? Todos. E esse todos é quantos? Nós todos. Então, o primeiro ponto que eu falei, que eu comecei a comentar com vocês foi que a convocação, né? Nós somos todos, tem até uma musiquinha, né? No cantor, somos todos convocados para adorar
Ao único. Isso aqui já passei. Esse aqui são assuntos que nós já falamos, ok? Falamos desse. Paramos aqui, não foi isso? Ajudem aí. Foi aqui que nós paramos? Não foi? Então eu comecei falando assim, olha, é hora, vai ser, olha, eu até brinquei no final, né? É hora de despertar do sono, cutuca aí no vizinho do lado aí, né? Vê se está dormindo, porque a Isabelle está acordadíssima. A Isabelle está ali, ó, com a energia toda, né? Daqui para 6 da manhã ela tem energia ainda para gastar. Ela veio com pilha reserva. Né? Então Romanos capítulo 13, verso 11 e 12 diz assim, olha, digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando, deixamos, pois, as obras das trevas e nos revistamos das armas. Olha, quando eu digo a vocês assim, que a Bíblia tem uma temática de batalha o tempo todo, vai falar de armas, né? Nos revistamos das armas da luz. E depois nós vamos falar você tem em Efésios capítulo 6, né, lá a partir do verso 12 em diante, você vai ter a armadura de Deus, que vai estar no nosso segundo ponto, ok? A armadura de Deus, que é o que te qualifica para isso. Hoje eu esqueci meu apresentadorzinho, estou meio perdido aí, né? Em Lucas capítulo 9, verso 62, Jesus assim, olha, mas Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, amém? É apto para o reino de Deus. A maioria de vocês não dominou isso, né? Eu acho que quem aqui já mexeu com arado? Quem aqui já arou terra para plantar? Né? Quando eu era criança, né? Quando eu era menino mais pequeno, né? Tinha um tratorzinho chamado Tobata. Não sei se aqui existiu isso, tal. Mas era um tratorzinho bem miudinho, bem pequenininho mesmo. E ele também só tinha, assim como o arado de antigamente, ele só tinha uma lâmina também. Só uma lâmina. Agora, aquele arado só de uma lâmina, se você deixar de prestar atenção, a lâmina sai torta para o lado. Né? E depois que ela puxa para um lado, cara, para você voltar e botar e conseguir fazer a linha reta de novo na terra é difícil. Então, ele disse, olha, quem põe a mão no arado e olha para trás, porque se botar a mão no arado e olhar para trás, o que acontece com o arado? Vai para a diagonal, né? Perde a dinâmica do plantio, né? Na época era boi mesmo, né? Não, eu particularmente nunca arei com boi. Eu sei que tinha gente que fazia com junta de boi também, né? Mas lá na fazenda nossa era menorzinho, não tinha junta de boi não. Tinha esse tratorzinho, meu pai era mecânico, gostava de fazer coisa, tinha esse motorzinho, esse Tobata aí. Mas o cara no boi, agora imagina você tem que guiar, no boi você tem que guiar o boi e ao mesmo tempo guiar, apertar ali subir em cima do arado, né, para o boi puxar, para criar peso do arado, para arar a terra. Então, coisas que demandam foco, coisas que demandam objetivo, né? E o nosso grande problema hoje é a dispersão, né? A gente hoje inventaram um tal de celular, né? O Steve Jobs criou o smartphone, que coisa boa, maravilhosa. Deus, nossa, eu ainda me imagino a minha vida. Ninguém imagina, né? Você tem conta, tá onde? Teu dinheiro tá onde? O que sobra ainda agora? A essa altura já vai pelo dia 10, 12 do mês, é o que sobra. Se sobra, né? Se sobra, né? Mas se você vai usar o cartão, tá onde também? Está no celular também, né? O bicho está aí para todo lado, né? Mas não tem uma coisa que tem roubado mais a nossa atenção do que um celular. Não é? Antigamente você tinha um evento de trânsito muito pesado, que mal abriu o sinal, tinha um monte de gente buzinando. Hoje abre o sinal,
Um lá atrás que dá uma buzinadinha, os outros... Tá todo mundo no celular, né? Chega na clínica, todo mundo tinha aquela percepção da demora para o médico atender, né? Chega na clínica, minha vez, o cara pega o celular, vai se intertendo ali, vai embora, em 1 hora, 2 horas, passa que ninguém vê. 1, 2 horas, a média é de tempo perdido em celular, de acordo com as estatísticas de IBGE, passam de 6 horas por dia. Empresas têm tomado atitudes, porque empregados têm roubado o tempo da empresa distraindo no celular. Na empresa que você tem que botar o celular na caixinha, trancar ele e trabalhar, não pode mexer com o celular. A escola da tia Berna, os meninos já não podem mais botar celular na sala de aula, né? Eu não sei nas faculdades aí como é que anda, né? Pois é, né? Agora, eu não sei como é que eu faria, viu? Porque eu fiquei realmente dependente do celular. Por exemplo, eu fiz meu curso de psicologia, né? Passei 5 anos em sala de aula, 5 anos de celular na mão. Mas eu anotei tudo das aulas do celular. Hoje está tudo organizado em pastas nas nuvens. Todas as disciplinas que eu fiz, com todas as anotações que eu fiz, com todas as indicações de professor de cada disciplina. Bingo? No celular. No celular. Né? Criei para cada disciplina, foi criando uma pastinha lá nos meus arquivos, lá direitinho. Para cada disciplina foi botando as minhas anotações dentro da indicação de livro. Hoje eu quero assim, qual disciplina e tal semestre? Eu tenho aqui, espera um pouquinho, deixa eu olhar. Eu tenho tudinho, foi produtivo. Mas o que acontece hoje? Por que a evangelização hoje, se tem uma coisa que é fruto da batalha espiritual, chama-se evangelização. Por que a evangelização hoje está praticamente morta? Porque até aquele pessoal que sentava no ônibus, que aproveitava a viagem do ônibus para evangelizar, para falar de Jesus, hoje senta no ônibus e pega o celular e vai se distrair. Então, quando ele está falando assim, esse versículo que diz assim, quem olha para trás não é apto do reino de Deus, ele está dizendo de distrair. Né? Ô Isabelle, né? Isabelle hoje está que está, não é mesmo? Se você se distrai, você perde o foco. Né? E quem perde o foco, perde a direção. Né? Quem foi assim, está certo que a maioria aqui não passou por... não sei se o Laílson é das Forças Armadas, né? Não sei se passou pelo período de treinamento de atirar, né? De atirar com fuzil. Né, ou os snipers, né, que atiram com longa distância, né? Então o cara que é o atirador ele tem que ter, ele fecha um olho, porque para ele ter foco ele só precisa de um olho, o outro olho tira a atenção dele, sabia disso? Um atirador, o sniper mesmo, tem até uma coisinha que cobre o olho aqui para ele ficar só com um olho, porque ele bota o olho na mira ali, olha. E ele vai, no foco de atenção, ele tem uma série de questões, ele bota o dedo para saber qual é a direção do vento, porque o vento desvia a bala, porque ele tem que acertar o alvo. E não é fácil, o bicho dá um coice, quase arrancou meu ombro no primeiro tiro. Bobinho, nunca tinha atirado de fuzil, ainda era o tempo do FAP, ainda o fuzil pesado, né? Não era esses pau, né? Era o FAP. Aquele que é canhãozão mesmo, né? Quase arrancou meu ombro no primeiro. Mas olha aqui, olha. Diga você, olha. Qual um grande problema a gente está tendo na batalha espiritual de hoje? É porque os nossos soldados, os nossos militantes de Jesus estão distraídos, estão olhando para outros lugares, né? E às vezes tem alguém distraído até com a fé. Por exemplo, não está aí o texto, mas no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, principalmente lá pelo verso 10, verso 11 de capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Jesus então havia sido conversado, começa o livro de Atos, Jesus reunido com os discípulos, lá pelo verso 5, os discípulos perguntam assim para Jesus, assim, olha, quando é, Senhor? Quando é que vai acontecer essas coisas aí? Não, vocês vão para Jerusalém, verso 8, vai para Jerusalém, então você receberá um poder, né? E esse poder, vocês serão minha testemunha em Jerusalém e tal. E eles ficaram, aí Jesus sobe. Aí eles ficaram bestificados, olhando Jesus subir para as nuvens. Olharam para cima, não olharam para a terra. Quando eles estão olhando para cima lá, tudo
abobados, né? Olhando para cima lá. Aí aparece o anjo, aparece um varão e diz assim: ó, esse que vocês estão vendo subir aí, ele vai voltar. Enquanto isso, foque onde? Na terra, corram para Jerusalém. E eles correram para lá, foram lá para o cenáculo, juntaram 120, fizeram oração e trouxeram a dispensação do Espírito. Então, assim, até esse momento de olhar, ficar assim: não, eu estou esperando Jesus voltar. Tá bom, enquanto você espera Jesus voltar, você vai fazer o quê? Enquanto espera Jesus voltar, foco na missão, foco na evangelização, que é a nossa maior batalha. Timóteo capítulo 2, verso 4. Alguém lê para mim aí? Paulo lá em 2 Timóteo, ele usa o exemplo militar, né? Laílson, dá para trabalhar em outro lugar sendo soldado? Dá não, né? Dá na guerra dá para chegar assim no final do expediente e falar assim: olha, eu sou soldado, eu estou na guerra, trabalho na guerra de 8 da manhã às 6 da tarde. 6 da tarde eu paro o serviço e vou para casa. Dá para ser assim? Né? Paulo, quando está falando para Timóteo, ele está dizendo que o engajamento na obra do Senhor é como um serviço militar. Ninguém arregimenta, né? Isso que ele diz, ninguém se envolve no negócio dessa vida porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então nós estamos no período do recrutamento, né? Nós estamos no período de dizer assim: olha, você aqui foi chamado, você aceitou Jesus, né? Tem um teólogo que eu li durante um tempo, né? Karl Barth. Ele tem um dos textos dele, ele fala do abalo do teólogo, é o título do texto dele, né? E ele diz assim: olha, Deus quando chama você, é como, ele usa a metáfora da travessia do Mar Vermelho. Deus quando lhe chama, você está numa vida agoniada. Imagina, se coloque um pouquinho aí no lugar, olha, se coloque aí, você está na beira, você está correndo, vem um exército inimigo atrás de você, poderoso, você não tem condição de enfrentá-lo. De repente você dá assim, para a tua frente está o mar e atrás está o exército. É bravo, né não? Eu imagino, viu? Aí é bravo o negócio, é muito bravo. Aí Deus abre o mar. Moisés vai lá, toca, abre o mar, atravessa todo mundo correndo, a pé enxuto, tal, né? Quando chega do outro lado, ainda se regozija em ver os soldados sendo afogados dentro do mar. Olha que coisa linda, não é não? Quando Deus te chamou, quando você estava nessa batalha da vida, a coisa estava ruim, estava difícil, e você queria fugir dessa batalha de toda maneira, Jesus te deu uma porta e abriu. E você entrou e disse: agora Jesus. Você deve ter ouvido muito, né? Aceite a Jesus e todos os seus problemas se resolverão. Mentira desgraçada, Jesus. Engodo miserável, né? Aí o Karl Barth, ele diz assim: olha, quando o teólogo acabou de atravessar o mar se fechou. Não tem como voltar. E ele olha para frente, tem 40 anos de deserto pela frente. Tem uma promessa, mas tem que caminhar 40 anos no deserto e só tem duas garantias. É uma nuvenzinha, um pozinho branco que cai de manhã cedo, chamado maná, que Deus deu durante os 40 anos para comer, né? Para guiar, Deus deu uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. É tudo que você tem. E 40 anos pela frente. Então eu disse assim: olha, quando Paulo está dizendo aqui para Timóteo: olha Timóteo, o objetivo é agradar aquele que o recrutou. Eu me percebo, se eu estou errado, me corrija, me ajuda. Mas me parece que na fé hoje está assim: olha, se sobrar tempo eu vou. Se sobrar tempo eu me dedico para o Senhor. Primeiro eu vou aqui. Vivemos o tempo do hedonismo. Hoje tudo é muito prazer. Até os cultos hoje. Você vai, pastor, o culto. Olha, eu fui no culto, mas o culto não foi prazeroso. O culto não foi bom.
Aí eu pensei, mas por que o culto não foi bom, meu irmão? Não teve a palavra, não teve cânticos. Não, eu não senti aquela coisa gostosa no culto. Quer dizer, hedonismo, eu preciso sentir prazer no culto. Eu não venho no culto para agradar a Deus, mas vem para agradar ao seu próprio emocional, né? Então, o objetivo é agradar a quem? No final do culto, eu me pergunto claramente, vou falar alguns segredos aqui meu para vocês, eu vou me expor um pouquinho, viu? Vocês vão ficar sabendo alguns segredos meus, mas no final de um culto eu pergunto para Jesus, Senhor, o culto foi agradável? Chegou a tua presença? Amém? E é outro segredo que eu tenho, como eu mexo muito com anjos, né? Meu mundo é o mundo dos anjos. Eu olho na igreja assim, tudo quanto é cadeira vazia, eu digo, pessoal, tem muita cadeira vazia, a cadeira já é branquinha a propósito, viu? Em cada cadeira tem um anjo sentado. Amém? Em cada cadeira tem um anjo sentado, te convidando alguém para vir ocupar o lugar dele. Mas ele não deixa o templo vazio, o templo está lotado de anjos. Eu vejo, quando eu estou lá no louvor, que eu estou ministrando, eu vejo, o templo está lotado de anjos do Senhor. Anjos que lutam ao nosso lado, anjos inimigos tentando entrar e eles protegerem e defendendo o nosso espaço de culto. Olha que coisa linda, maravilhosa. Vamos falar hoje de hoje não vamos falar do que é bom não, viu, gente? Vamos falar do adversário. Você conhece o Satanás? Já teve cara a cara com ele? Pode descrevê-lo? Ele é feio ou é bonito? Vamos lá, amigo, ele é feio ou é bonito? É horrível? Bacana, né? Ele é preto, é branco, ele é vermelho? Ele cheira a quê? Qual o cheiro dele? Enxofre. Olha que coisa bacana, eu gosto desse povo. Vamos lá, Bíblia na mão, Ezequiel 28, de 12 a 19. Alguém leia para mim o texto, que eu não botei o texto aí não. Ezequiel 28, 12 a 19. Amém. De novo, olha, o texto começa dizendo que a palavra veio ao filme rei de Tiro. Amém? Então você imagina que ele está falando para um rei de Tiro. Mas mais na frente, no verso 13, ele diz assim, estavas no Éden. Quem é que estava no Éden? Ah, tá. No Éden estava Adão, estava Eva e estava uma serpente. E a serpente era o quê? Ah, e o que ele está dizendo aqui? Estavas no Éden. Então assim, eu leio a minha interpretação desse texto, que ele começa falando de Tiro, e aí no final da nossa palavra a gente vai falar muito disso, de que poderes terrestres são elevados e manipulados por poderes celestiais do mal, tá certo? Então aqui está descrevendo Satanás. Aqui está descrevendo Satanás. E vai dizer aqui que, olha, ele era cheio de pedra preciosa, todo nos estigmas, né? Era brilhoso, era formoso, era bonito. Ah, meninos, de outra coisa, ó, verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido, permanecias no monte. Quer dizer, está falando aqui de um tempo. Está falando de um tempo aqui. Lembra que na quinta-feira passada eu li o capítulo 1, verso 1 de Gênesis. Está lembrado? No princípio criou Deus os céus e a terra. Daí já é verso 2. A terra, né? A terra era sem forma, tornou-se sem forma e vazia. Eu interpreto, é minha interpretação, tá certo? Pode ser, você pode entender diferente, mas que entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis, houve uma queda, e essa queda está narrada aqui nesse texto, né, de Ezequiel, dizendo assim, olha, tu moravas, você percebe que na leitura do texto, esse personagem morava no céu, fazia parte do monte sagrado, era querubim, não, quer dizer, fazia parte da elite de Deus, até que se achou iniquidade e ele foi expulso, ele foi colocado. A gente vai ler outro texto mais tarde em Apocalipse que vai narrar isso, bem trabalhado. Eu só quero te mostrar que aqui está falando de Satanás, está descrevendo Satanás criado por Deus, Satanás fazendo parte do grupo de Deus,
inclusive fazendo parte dos louvores, sendo querubim, louvando diante de Deus. Então estava no Éden, jardim de Deus, verso 13, foi criado, era querubim, até que se achou nele iniquidade. Verso 15, violência, corrupção da sabedoria. Verso 17, lancei-te por terra. Guarda esse conceito aí, porque lá em Apocalipse, capítulo 12 de Apocalipse, a gente vai estudar isso depois de novo. Agora abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo 14, verso 12 a 14. Isaías, capítulo 14, aqui está o motivo da queda. Qual é o objetivo de Satanás? Né? O objetivo de Satanás é tomar o lugar de Deus. Eu subirei ao mais alto do monte e terei lá em cima. Então, nesses dois textos, tão claro para mim, a junção desses dois textos de Isaías, como caíste do céu, ó estrela da manhã, né? E aqui nós temos, esse estrela da manhã, a gente tem duas interpretações. Aqui em Isaías, a estrela da manhã quem é? É Satanás. Lá em Apocalipse, a estrela da manhã é Jesus. Houve uma mudança na estrutura do universo depois da vinda de Jesus. E quando a gente chegar em Apocalipse, a gente vai estudar que essa estrela muda. Então, até aqui, nós somos convocados, amém? Até aqui nós falamos da convocação e categorizamos o inimigo. Quem é o inimigo? Satanás. E ele é bom de nome, viu? Vamos lá, quem é que me ajuda aí? Satanás, coisa ruim, capeta, cruz credo, gabiroto. Vamos lá, ele tem nome aí, viu? Coisa ruim. O quê? Esse é novo. Esse está no vocabulário não, no meu vocabulário não. Tem um cara de nome aí, mas olha, com esses nomes tudinho está se falando de um só, tá certo? Bom, se você entendeu claramente, nós temos um inimigo. Qual é hoje a grande demanda, ou o grande problema que nós temos enfrentado? É que nós perdemos essa dimensão do inimigo. Ninguém mais hoje está brigando por nada. Quando muito eu estou brigando com meus maus comportamentos, sem entender que por trás de tudo que nós estamos passando tem um mundo espiritual em luta. Tem um mundo espiritual em luta. Então a segunda coisa, uma vez que você está, todos nós estamos convocados, amém? Aqui não escapa ninguém. Ninguém. Todos aqueles que um dia receberam Jesus e que receberam a marca do Cordeiro estão nessa luta, fazem parte dessa luta. Mas eu tenho boas notícias para te dar. No final do estudo, eu tenho boas notícias para te dar, né? Agora, a segunda coisa, vamos lá, me ajuda aí o Laís, que é militar. O Canindé também é do corpo militar, né? Da polícia militar. Mas quando a gente é recrutado, vamos lá, me ajuda aí, Laís. Laís é das forças militares lá, né? Quando a gente é recrutado, né? Laís já é soldado, né? Quando a gente é recrutado, qual é a primeira coisa que o recruta vai passar? Vai, Canindé aqui também, que já é treinamento, né? O primeiro passo quando você engaja nessas coisas, você ser treinado. O nosso treinamento leva um nome que nós temos praticamente banalizado ele. Quando a gente fala em discipulado, né? Hoje o discipulado fica reduzido a aprender a responder algumas perguntas para fazer a profissão de fé. Discipulado é treinamento para enfrentar as hostes celestiais. Discipulado é treinamento de resistência para a batalha de Jesus. Efésios 12, voltando lá em Efésios 12, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Querido, não brinque, não relaxe, né? Não perca o foco, não fique dormindo, não fique sonolento, porque o Satanás, ele é o pai da mentira, mas ele não é o pai da preguiça.
queira pecar, abra a tua resistência, abra as tuas proteções para o pecado e imediatamente ele vai te oferecer uma prenda. Agora só não esqueça de uma coisa, toda prenda tem um preço. Todos aqueles que entregaram a sua vida para Satanás, para ganhar dinheiro, para ganhar sucesso, um dia o Satanás vai cobrar a conta. Tá certo? Conta uma historinha, né? Aprendi quando era menino essa historinha, viu? O pastor contou na minha igreja, eu não esqueci nunca mais, né? Diz que o cara, assim, muito pobre, muita dificuldade, trabalhava na roça, muito duro, né? Trabalhar na roça não é coisa fácil não, viu, pessoal? É coisa dura, né? E aí ele um dia encontra Satanás no meio do caminho. Aí ele faz um acordo com Satanás. Satanás, não, eu te dou tudo. Quer mulheres eu te dou, quer dinheiro, quer carro, o que você quiser eu te dou. Mas tem uma coisa, a tua alma é minha. E nós vamos marcar um dia que eu venho buscar a tua alma. E aí tá bom, eu estou ferrado mesmo, não vale nada essa vida, não é pensamento, né? Não vale nada, eu estou vale nada a vida mesmo, então eu vou trocar por isso aqui, está de bom tamanho. É síndrome de Esaú, que trocou a primogenitura dele por um prato de sopa. Síndrome de Esaú. Não vale nada mesmo, deixa eu trocar isso aqui pelo pratinho de sopa, está de bom tamanho, né? E aí o cara ficou rico, ganhou dinheiro, virou tudo. Só que a data foi chegando. E ele começou a ficar agoniado. E agora, Senhor? E agora? Agora que eu estou no melhor da vida, agora que eu tenho tudo para desfrutar, e agora eu vou perder, vou ficar, não. E aí marcou o dia, no dia ele foi assim, agora o que eu faço? Ele foi lá, pegou uma roupa bem simples, vestiu uma roupa bem simples, foi no barbeiro, raspou a cabeça, raspou a barba, ficou carequinha, todo diferente e tal, né? E aí o Satanás veio para buscar, rodou a cidade, foi nos cabarés da cidade, foi nos bares, foi em todo canto lá para a cidade, nada, e não achou, procurou, não achou. Aí estava tendo um culto, e o cara ainda para se disfarçar, ele foi para a igreja e sentou lá no primeiro banco da igreja. Né? Eu acho que é por isso que ninguém senta no primeiro banco da igreja, viu? Sentou lá no primeiro banco da igreja, né? E Satanás veio, olhou a pancada toda, rodou para lá, rodou para cá, não achou nada. Disse, já que eu vim para não perder a viagem, deixa eu levar esse careca aqui. Né? Ou seja, aquilo que você se compactua, tem pactos que só Jesus quebra, amém, irmão? Qualquer pacto é quebrado pela graça de Cristo, amém? Primeira coisa que eu quero trazer no nosso treinamento aqui hoje, porque eu vou treinar vocês a enfrentar hostes celestiais. No final desse curso eu quero que você esteja disposto o suficiente, que se alguém chegar endemoniado na tua presença, você possa repreendê-lo. Mas a primeira coisa que tem aqui é você acreditar de verdade que a graça de Jesus quebra qualquer pacto. Pode ter feito pacto de tanto sangue, de tantas coisas. Não existe pacto que o sangue de Jesus não quebre. Então a primeira coisa, primeiro aprendizagem para você guardar aí. Então, a briga está nas regiões celestiais, está no mundo tenebroso. Essas forças estão aí passando. Em Apocalipse, eu falei, eu sei que nós vamos falar de Apocalipse, segundo tom, vamos para Apocalipse, capítulo 12. Agora abra lá a tua Bíblia. Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9. Se não quiser, está escrito ali também. Capítulo 12, eu quero que você abra a tua Bíblia aí. Apocalipse, capítulo 12, do verso 7 e 9. Lembra que nós lemos no texto de Ezequiel? Agora vamos falar de novo o mesmo texto de Ezequiel. Então, estourou a guerra no céu. Onde? Lembra que eu falei que em Gênesis capítulo 1, do verso 1 para o verso 2, tinha uma queda? Olha aí, olha. Estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Olha, o nome já era complicado desde o início lá. Que também o dragão e seus anjos lutaram contra, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para ele no céu, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Já era muito nome desde o início. Nós estamos falando aqui de uma queda. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Nós estamos falando aqui de uma queda antes do Éden. Falando de uma queda antes do Adão e Eva.
Né? Enquanto eu não entendi batalha espiritual, eu ficava pensando, mas se Deus criou Adão e Eva, botou no jardim perfeito, como é que o inimigo vai estar lá para tentar? Porque Satanás, lembra que nós lemos lá em Ezequiel, que ele era querubim, que ele queria o lugar de Deus. Aí quando Deus cria a sua obra-prima, se você lê Gênesis capítulo 1, viu, Deus ficou muito bom, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia na parte da tarde. Deus que faz o ápice da criação, cria o homem e mulher os criou. Né? E está ali aquele Satanás olhou e disse assim, epa, está tomando meu lugar. Então se você lê com essa ótica, você volta lá e lê no capítulo 3, a conversa da serpente com a Eva, você vai ver que ele está exatamente levando Eva a cometer o mesmo pecado que ele havia cometido. Qual é a conversa? Ele disse, olha Eva, não foi isso que Deus disse, que você não comesse da árvore que está dentro do céu? Olha, não tem sentido. Aí a Eva vai lá e pega a fruta e come, dá para o Adão, né? E aí cai no pecado porque ele levou Satanás, fez com que a nova criação, lembra que nós já lemos em Ezequiel, que Deus criou os mundos celestiais, inclusive Satanás é criação de Deus, tá certo? Né? Então agora ele caiu e agora se tem, e quando Deus fez Adão e Eva, fez quando? Fez perfeito, sem pecado. Aí Satanás olhou e disse o quê? Opa! E aí ele vai lá e se transforma na serpente, sutilmente ele entra, né? Então você vê que nós falamos aí de uma primeira queda, antes da queda do Éden. A gente está falando de uma queda no mundo espiritual, onde Satanás e seus anjos são expulsos do céu. O Miguel ganhou a guerra, né? O Miguel lutou contra o dragão e a primeira expulsão, o Miguel expulsa aí, literalmente isso, e vai acontecer, né? Aí continuamos lendo em Apocalipse, né? A guerra aconteceu, expulsou, está lá, muito bem. Lembra que quando a gente está lidando nesse capítulo 12 de Apocalipse, a gente não tem a ideia de tempo cronológico. O tempo é chamado tempo cairótico. Deus vai falar em outro lugar, diz assim, olha, para Deus, um dia é igual a 1000 anos, 1000 anos é igual a um dia. O que significa isso? Tempo não tem validade. Então, de repente, leia assim, ó, Apocalipse capítulo 12, verso 13. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho do homem. De que mulher que ele está falando? Está falando da Maria, que tinha dado à luz ao Filho de Deus. Olha o tempo que nós pulamos aí, olha. O nascimento de Jesus, ele é ahistórico, ele não está dentro da história. Ele é o kairos da história. Então, com o nascimento de Jesus, então, se você ler o texto, eu não botei todo o texto do Apocalipse, mas ele vem atrás da mulher, a mulher é protegida, é levada para o deserto, ele cria um rio para tentar pegar a mulher é protegida e ele não consegue tocar na mulher. Ele não consegue tocar na mulher. A outra interpretação para essa mulher, de Apocalipse capítulo 12, é que essa mulher é a noiva de Cristo, é a igreja. E Satanás não pode tocar na igreja. Sabia disso? Sabia disso? Satanás não pode tocar na igreja. Não é na igreja, não pode tocar na igreja. E aí ele, não podendo tocar na igreja, vamos lá no texto de Apocalipse 12, porque eu acho que eu não botei o texto ali todo. Ele não podendo tocar na igreja, ele vai contra os filhos. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Tal. A mulher e o dragão, mais para frente. Ouve pelo verso 7, tal, né?
verso 13, quando o dragão viu, atirou, perseguiu a mulher, o varão, foram dadas às mulheres asas, tal, foi protegida, a mulher foi protegida, tá certo? Verso 17. Irou-se, verso 17, Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Quem são esses restantes da descendência? Os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Amém? A quem é que o Satanás persegue hoje? Quem é que Satanás está perseguindo? Ele olha, veja que Satanás ele vem num grupo de derrotas. Lutou com Miguel, perdeu. É expulso para a terra, ele e seus anjos. Na terra ele descobre que Deus vai ter um filho e que o filho de Deus vai nascer da mulher. Ele persegue a mulher é protegida. Ele não pode tocar na mulher, ele perde de novo. Ele vai atrás do filho da mulher, também não pode ser tocado, que esse não toca mesmo. Aí ele vai atrás da descendência da mulher. Quem é a descendência da mulher? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e os testemunhos de Jesus. Quem é que Satanás quer pegar hoje? Vai bater no peito assim, vai bater no peito assim, ó. Satanás, a batalha espiritual, meu irmão, está atrás da intimidade com Deus. É outro estudo que eu tenho de intimidade com Deus. Mas olha, quem for para o retiro, né? O retiro vai trabalhar intimidade com Deus através dos... No raso não me serve mais, eu vou para o profundo. Mas olha, Satanás quer quebrar, da mesma maneira que ele quebrou a intimidade. O que foi que aconteceu no Éden? O que foi que Satanás fez com a Eva e com Adão? Quebrou a intimidade que eles tinham com Deus. Percebe isso? Eles falavam diretamente com Deus, eles tinham intimidade com Deus. E quando eles pecam, quebrou a intimidade com Deus. O que Satanás quer lhe atrapalhar? Onde ele vai te quebrar? Por que eu digo sempre para o pessoal do louvor que o pessoal do louvor é o mais perseguido? Porque se o pessoal do louvor quebrar a intimidade com Deus, todos aqueles que estão na igreja tendem a segui-lo. Está mais fácil, vira escândalo. E a Bíblia, eu falei no meu sermão de domingo, não foi? Que ai daquele por quem o escândalo tem de vir, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então Satanás, ele quer sim, o maior objetivo dele não é ganhar o pessoal do carnaval. Ele troca um carnaval inteirinho, porque o carnaval já é dele. Ele corre o tempo para ir lá no retiro, perturbar a vida de alguém. E no retiro espiritual, e naquele que está buscando intimidade com Deus, buscando aquele que quer intimidade com Deus. Ele quer quebrar isso de maneira muito profunda, muito profunda. E aí ele volta. Você tem, depois no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, tem 7 cartas. Cartas a 7 igrejas do Apocalipse. E você vai notar uma coisa ao ler, se você for lá e ler o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, você vai ver que todas 7 igrejas têm coisas boas e coisas ruins. Mas todas elas, né, têm defeitos, mas todas elas têm no final do texto, né, de que o Espírito Santo está nela. Por pior que seja a igreja, o Espírito está lá. Aqueles que perseverarem fiel até o final serão salvos. Em todas as igrejas do Apocalipse tem salvação. Ou seja, ela está protegida contra Satanás. A igreja está protegida contra Satanás. Mas olha, o desafio de Satanás é vencer os nossos corações, é vencer os nossos hábitos, né? É difícil levantar cedo para orar, sim ou não? Mas por quê? Porque ele está mexendo no mundo espiritual. É difícil ler a Bíblia? Manter uma leitura corrente da Bíblia? É difícil fazer uma meditação num texto bíblico? Por quê? Porque Satanás sabe que se você andar nesse caminho, ele perdeu. E é uma coisa que ele fica muito irado. Porque uma vez que você tenha recebido o Espírito Santo de Deus, você está blindado.
Ele não pode mais te tocar. Sabia disso? Você recebeu o Espírito Santo de Deus, está salvo, aceitou Jesus no teu coração, amém? Se você aceitou Jesus no teu coração, você está blindado, mas o teu entorno não está. Ele ruge como o leão que está ao redor. Então ele vai mexer com pessoas da tua família, amigos, trânsito, porque ele não pode lhe tocar. Lembra da história do Jó? Quem é que lembra da história do Jó? Capítulo 1 e capítulo 2 de Jó. Jó era um cara íntegro, tal, e tudo direitinho, tudo direitinho. Aí o Satanás vai lá na presença de Deus e assim, olha, também tá fácil, tu botou uma cerca lá em volta do Jó. Tá bom, Satanás, vai lá, vou diminuir essa cerca. E aí foi lá, derrubou a propriedade do Jó, derrubou a família do Jó. No final derruba até a saúde do Jó, mas Deus fica claro, não pode tocar na vida dele. Opa, tá claro assim lá em Jó? Você pode tirar tudo dele, mas não pode tocar na vida dele, amém? Essa é a promessa de Jesus. Você recebeu o Espírito, aceitou Jesus, ele pode tirar tudo da tua vida, pode perder toda a tua propriedade, mas ele não pode tocar na tua vida, amém? Ele não pode tocar na tua vida, porque a tua vida pertence a Deus. Tua vida pertence a Deus. Então essa batalha ele já perdeu e ele não volta mais. Então vou parar por aqui, que o horário está ali, o Lalá já deu uma cochilada, né? Por mais que eu ajudei aqui, que eu fui... Não. Vamos parar por aqui hoje, e a gente continua na nossa próxima quinta-feira, depois do carnaval. Infelizmente, né, para minha tristeza, um pastor orou consagrando a Marquês de Sapucaí. Fiquei assim, né? Pois é, né? Que Deus que ele consagrou lá, né? Mas olha, o templo do pecado, né? Pois é, tá aí. Então assim, se você entendeu claro hoje, ficamos claro hoje que todos somos convocados. Ficou claro para você, amém? Amém? Ficou claro para você que todos somos convocados. Segunda coisa, que todos nós passamos por treinamentos. Que essa jornada nossa é um treinamento para o enfrentamento, para a batalha. E que nessa batalha, a primeira coisa que nós precisamos é conhecer o inimigo. Você conheceu hoje, entenda bem, tentar enganar o Satanás, ele está aqui desde antes do mundo ser criado. Antes do mundo material ser criado, ele já estava aqui. Ele tem mais tempo que você. Conhece as falcatruas tudinho aí mais do que você, né? E olha, ele usa a sedução. Assim como ele seduziu a Eva, assim como ele seduziu através da Eva o Adão, né? A arma principal dele, ele não é feio, não é feio. Davi Maria não é feio, né? Para as meninas, repara, quem é o galão aí? Meninas, quem é o galão hoje? Quem é o artista mais bonito, é o jogador de futebol mais bonito aí, Yasmin? Ih, não, fala não, Ismael. Não, você vai apanhar. Não, eu vou deixar o Pedro brigar contigo. Não, deixa, esquece, Yasmin. Vem aqui, Reginha, quem é o cara mais bonito da pedaço aí? Antigamente a gente dizia que era o Janequine, né? Então você é um Janequine da vida. Ficou velho, né? Quem é aquele português, jogador de futebol, o Cristiano Ronaldo? O Cristiano Ronaldo ali, ó. É o Pedro? Não, tem os caras aí que são ícones, né, do modelo, do mundo, essas coisas. Eu quero dizer a você que Satanás, ele se reveste das coisas mais belas, mais bonitas. Ele se reveste dos desejos do teu coração. Presta atenção aqui, olha. Ele se reveste dos desejos do teu coração. Se seu desejo do teu coração é sexo, ele vai se transvestir de uma mulher muito bonita. Se você é homem, vai se transvestir de um homem muito bonito se você é mulher. Se o desejo do teu coração é dinheiro, ele vai criar várias maneiras de você se corromper e ganhar dinheiro. Se o desejo do teu coração é ser poderoso, ele vai te fazer deputado. Quer dizer... né?
Tá certo? Se o desejo, entenda bem, Satanás, ele não entra no teu pensamento, ele não ganha a tua vida, mas ele sabe, ele tem poderes de descobrir os teus desejos e ele vai te seduzir pelos teus desejos. É aí que a coisa pega. Então, nós paramos por aqui hoje e continuamos na próxima quinta, depois do carnaval, né? Esperamos que você possa estar com a gente no retiro, passar por lá. Se ficar em casa, dedique um tempo de leitura, de oração e de dedicação ao Senhor. Vamos ficar de pé e vamos encerrar com oração. Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, porque nessa noite, ó Deus, nós entendemos a Tua palavra, entendemos os Teus desafios, ó Deus, e entendemos, ó Pai, que o inimigo ruge ao redor, ó Deus, está tentando nos pegar, está fazendo armadilha de todas as maneiras, Senhor, de todas as maneiras, mas nós cremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que os Teus anjos também estão lutando, ó Deus, lutando para nos defender, lutando para nos fortalecer, ó Deus, para nos tornar servos, lutadores, engajados como soldados nessa luta por Jesus Cristo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar as nossas mentes, os nossos corações e as nossas mãos, incontaminados do mal, até a volta do nosso Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.